Oi, gente. Voltamos aqui, então, agora para o segundo módulo, né, deste curso da aprovação ao set de filmagem. Então, eu tinha parado ali, né? Eu contei tudo sobre o tsunami, né? Todos os perrengues e as correrias até a gente chegar no pós-desenho, que é a construção da PPM, né? Então, a construção da PPM, só lembrando, né? PPM, Pre-Production Meeting, né? Que é a reunião de pré-produção, que ela é muito importante para a filmagem, né? Porque é onde vai ser definido tudo, né? É a conversa com a criação e com o cliente. Geralmente, já vou me adiantar aqui, são 2 reuniões de PPM. Existe uma reunião agência, que são com os criativos, com os executivos da agência, né, com os atendimentos, com todo o pessoal ligado ao cliente. Então, mas é muito comandada pela criação, pela parte criativa da campanha, né? E posteriormente, assim, um dia depois, às vezes na correria a gente faz uma reunião de manhã e uma tarde, mas geralmente é uma num dia, aí a gente faz ajustes, trabalha um pouco o que foi comentado na primeira reunião e a gente afina para a reunião com o cliente, né? E essa reunião com o cliente é onde a gente fecha todos os detalhes. Tudo, e a gente sai realmente para filmar, né? Mas depois eu vou contar para vocês do processo pós-PPM, né? Então, a gente tem essa reta final, que é uma outra largada. Vamos pensar que são 2 corridas. A primeira corrida é da aprovação à PPM. A segunda corrida é do final da reunião com o cliente, da segunda PPM, até o início da filmagem, né? São 2 corridas que a gente atravessa. Então, agora eu vou falar dessa construção, da preparação da PPM, tá? Então, eu cheguei nos atores que eu selecionei, recebi vários atores, e aí fiz o select junto com o meu assistente, junto com o pessoal, a gente viu o que seria melhor para ter sugestões. Então, geralmente eu recebo 100 atores, 100 testes, e a gente vai apresentar 10, né? Assim, uma média, depende do número de personagens. Vocês vão ver assim que o Claro, por exemplo, tinha muito personagem, então eu tinha que apresentar muita gente. O Tim, que eram mais atores, né? Então eram menos personagens. Vocês vão ver. Então, recebi todo mundo, fiz a minha seleção, né? E dentro dos critérios, dentro da reunião de briefing que eu tive né, toda a conversa com a agência, as locações também. Então, eu já vou colocar as minhas sugestões, já desenhei em cima da locação que eu acho mais interessante, já coloquei a indicação de elenco, aí eu já preparei, já fiz toda a seleção de figurino, já fiz a seleção de tudo, né? A estratégia de produção, tal. Eu acho que agora é um bom momento para vocês verem um pouco o resultado disso, né? Porque a gente aglutina, a gente geralmente faz um keynote, né? Geralmente é um keynote, um PDF, com um design, a gente faz uma apresentação bonita, onde eu vou estar conduzindo, mas a gente sempre coloca né, um look, um design. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui
Vamos começar com a de Claro. Vocês estão vendo a tela aqui. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Então, vindo aqui para essa câmera. Então, aqui eu vou mostrar todos os capítulos da reunião de Claro. Então, todo aquele tsunami que eu contei no primeiro módulo. Então, ele está aqui de uma forma mais clara, objetiva, onde muitas pessoas vão ver, geralmente... Bom, pré-pandemia, todas as reuniões eram presenciais. Então, a gente fazia reuniões com essa primeira reunião, uma média de 20 pessoas. 20 pessoas, né? Que participa, criação, atendimento, executivos. Nossa, muita gente. Estagiários. Tem muita gente participando, né? Como eu falei, a primeira reunião é sempre comandada mais pela criação, pelo VP de criação ou diretor de criação. Eu sempre tenho uma figura que é o capitão da nave ali da agência, tá? Isso é bom saber. E às vezes tem umas briguinhas de criação com atendimento, né? Aí tem o pessoal mais ligado ao produto, o pessoal mais ligado à mídia, então tem esses contratempos. Mas vamos lá. Ó, essa campanha de Claro eram vários filmes. Então, eu vou colocar aqui um primeiro roteiro. Então, a gente faz uma leitura do roteiro, tá? Vocês vão ver que são vários filmes. Então, aqui, ó. Abre com o sol da Claro, vemos pessoas em diferentes situações. E com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com a Claro, essa campanha foi a campanha de verão 2024, tá? Foi a campanha que a gente filmou em fevereiro de 2024, campanha bem recente, fevereiro e entrou em março, tá? Então, era a campanha do Conecte-se, que foi criado o conceito do solzinho. Eu amo as coisas, né? E o amo era o logo da Claro. Mas vamos lá. Então, ó, vemos pessoas em diferentes situações. Aí, com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Então, todas as indicações do roteiro, né? Aí vemos uma garota com óculos VR caminhando na sala de casa, como se quisesse pegar alguém. Aí vemos o Paulo Vieira, daí começam as celebridades a entrarem, com o controle na mão, vendo Claro TV, com vários baldes de pipoca à sua volta. Aí vemos um cachorro sentado em uma mesa e pessoas em volta comemorando o aniversário dele. Aí vemos uma garota dançando no jardim de casa, fazendo TikTok. Vemos uma menina assistindo uma partida de tênis pela TV e imitando em casa. Abre com o sol da Claro. Vemos daí a Anitta no backstage, uma fã tirando foto com ela. As pessoas da plateia gravando pelo celular, tirando fotos. Vemos Thiago Leifert narrando uma partida no computador de sua casa. Né? Super empolgado, gritando gol, e vemos reação das pessoas. Vemos um grupo de amigas assistindo uma série coreana na Claro TV. Elas fazem o coração com os dedos. Vemos dois amigos conversando por figurinhas no WhatsApp. Vemos lindas cenas do pôr do sol e o pessoal no arpoador vendo o sol se pondo e aplaudindo. Então eu fiz uma leitura, os outros eu nem vou ler, mas para a gente sentir assim, né? Esse era o roteiro principal. Então eu passei o roteiro, faço uma leitura, a gente já vê detalhes de texto, né, de possibilidades e tal, e aí eu já vou para o shooting, para o desenho, tá? Então aqui, ó, o primeiro é só né? Com a Claro você se conecta mais com o que ama, que era o logo da Claro abrindo, entrando. E aqui já tem um mosaico né, uma tela dividida, não seria tanto um mosaico aqui, com três situações, né? Então, com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Aí a gente já corta aqui para a menina, né,
com o óculos de VR, brincando. Então, aqui eu já desenhei um pouco a menina na locação, tá? Então, eu amo game. E daí eu vou colocando, né? Tudo do roteiro, ó lá. Então, eu vou exemplificando. O Paulo Vieira, então, que tá com os baldes de pipoca. Daí aqui, ó, eu amo maratonar, né? Então, aqui era uma opção, tá vendo? Eu já ofereci duas opções. Uma opção de sala, né? Ele sentado na sala e aqui ele sentado no quarto. Era uma coisa que eu queria conversar com a agência. Eu já levo as duas sugestões desenhadas para a gente decidir uma delas para apresentar para o cliente. Tá vendo? Ó, então aqui é a opção da sala, que foi aprovada. Vocês vão ver que no filme depois tem... foi aprovada a locação, exatamente o desenho, até a lente muito parecida, tá? Paulo Vieira. Aí aqui a festinha de cachorro, que era um aniversário de cachorros. Então, aqui estava numa locação interna que eu tinha desenhado, que eu sugeri, acabou sendo um parque, houve uma mudança, que foi uma decisão até na primeira reunião, e aí já para o cliente a gente até mostrou esse desenho, mas já falando que seria um parque, tá? Aí a sequência aqui. Então, tá vendo? O desenho já conta muito, já conta tamanho de lente, já conta a quantidade de figurantes que eu vou utilizar, já conta um pouco dos personagens principais, como que eu vou caracterizar, tá vendo? Ó, cachorrinho, essas ideias aqui de pós-produção, então a gente, nem pós, né? Aqui foi até real, os celulares filmando o cachorrinho, um detalhe que a gente via, né? Potencializava também a parte da telefonia aqui, da Claro. Daí a menininha dançando, já com a indicação de estar numa mesinha, tinha uma xícara apoiando o celular, tá vendo? Ó, eu já vou colocando vários inputs de produção para conversar com eles. Porque às vezes esse detalhe aqui, ó, acabou não sendo na xícara, foi um suporte. Mas isso são 15 minutos de conversa numa reunião de produção, né? Se tem a ver, a xícara está quente atrás do celular, o celular pode quebrar, o celular pode cair, tem uma série de coisas. Será que a estética é boa dessa xícara? Então, tudo é conversado, né? Na reunião de produção, né? Ó, a menina aqui no tênis, né? Que ela tá imitando a jogadora do tênis. Então, ó, aqui também eu desenhei, foi aprovada a sala que eu desenhei. O take que está no ar é muito próximo, né? Essa aqui é a sequência da Anitta, que eu acabei nem filmando, eu dirigi remotamente essa cena, porque a Anitta estava com a agenda maluca e ela estava com outro projeto que a Claro estava fazendo no Rio de Janeiro, e aí eu conversei com o pessoal de produção, e uma pessoa da agência acompanhou, uma criativa acompanhou, e nós conversamos antes de lente, de tudo, conversei com o pessoal, e aí eles filmaram essa cena remotamente. Então tem essas correrias também, às vezes, no processo. Que era a Anitta com uma menina que a gente tinha aprovado, que foi de São Paulo para o Rio, no dia da filmagem. Enquanto a gente estava filmando em São Paulo, eles filmaram no Rio de Janeiro. Aqui, ó, um take da Anitta, esse take não era filmado, era um take de arquivo. Esse aqui nós fizemos em São Paulo. Então, tudo que a gente vai colocando vira uma estratégia de produção. Tá vendo? Aqui é o Thiago. Essa cena, que eram meninas vendo uma série coreana, né? Que era a história do dorama, caiu. Chegou na reunião com o cliente, foi aprovado, na reunião com a agência, a gente passou, tá, elas estavam vendo a sériezinha, aí elas faziam o coraçãozinho do dorama e tal. Então, essa cena, ela foi muito bem na primeira reunião com a agência. Na segunda reunião, a cliente falou:
não acho interessante a gente ter essa cena. Gosto do dorama, mas eu acho que a gente devia substituir para um casal, por uma questão, tem muitos adolescentes, a gente não quer focar essa campanha para um público tão jovem. Então, essa cena com 3 adolescentes não seria legal. Vamos mudar essa cena para um casal. Isso foi na reunião com o cliente, então a gente teve que dar nossa cambalhota, puxamos um casal na hora que a gente tinha, adoraram, e assim, então eu cheguei a nem desenhar a outra situação, porque a gente resolveu com o cliente. Aí, aqui o rapaz no restaurante, né? Ó lá, tocando figurinha. Então, tudo muito específico. Aqui vira o nosso mapa, nossa estratégia, nosso guia, né? E é muito fácil para explicar para a agência, para entenderem, tem a locução, ó, o Thiago Leifert falando nesse momento, estão os jovens ali com o sol, então, tá vendo? Tudo muito didático, né? Ó, isso só do primeiro filme, quantidade de desenhos. Aí eu entro em cenas, tá vendo? Locação da primeira cena. Então, a locação que eu sugiro, como que vai ser? A arte, né? Depois, já tem uma indicação aqui de figurino também. Aí, elenco. Então, as meninas foram testadas. Olha lá. Vou dar o play agora aqui, que eram mais, né? Acabou sendo essa menina aprovada. Figurino. Aí a gente entra mais uma etapa. Então, a gente vai, ó, cena a cena. Cena do Paulo Vieira. Locação. Aqui era uma foto já com um layoutzinho da casa da, né? Que eu acabei filmando exatamente até com esse sofá. Então, foi até na locação onde eu... Esse é o nosso produtor de locação, aliás, ó. Sobrou uma fotinha dele. O Ale Rocha. Então, aqui um estudo da produção de locação. Ó, tá vendo? Essa era a opção quarto. Foi aprovada a opção sala. Então, mas eu tinha a opção quarto aqui. Figurino, né? Aí, ó, aniversário de cachorro. Então, a gente já começava aqui pela essa referência de arte. Ah, a locação aqui não tá ainda, mas tá. O elenco de toda a parte do cachorro. Ó, menina. Vejam a quantidade que eu apresentei. Imagina o que eu recebi de elenco, gente. Então, tá aqui. Figurino. Os cachorrinhos de cena. Então, tudo muito. Aqui o TikTok. Possibilidade de locação do TikTok. Que era a menina dançando. Aí tinha essa menina que eu adorava, eu desenhei, já fiz o desenho com ela, daí ela fez o filme. Aí tênis. Eu vou passando rápido agora, vocês, né? Olha lá, figurino do tênis, show da Anitta, ah? Elenco do show da Anitta, figurino. Então, cena a cena, tudo, a casa do Thiago Leifert, que era uma questão, né? Ele tem feito vários filmes, até com casas diferentes, assim, mas então, para esse filme, eles gostaram muito dessa casa. Então, as referências de figurino, série coreana. O bar aqui, ó, restaurante, tá vendo? E a gente tem que, nesse caso aqui, para claro, né, pensar muito em paleta de cores, né, o vermelho muito presente, então a gente já procura locações com esse perfil. Olha lá, elenco novamente. Então vejam o trabalho que temos. E aqui tem
os outros filmes, então eu não vou entrar em detalhe, mas só para vocês verem o tamanho da campanha, tá? Ó, o tamanho da campanha. E a gente teve isso que eu falei, uns 7 dias para preparar. Por isso que eu estava chamando de tsunami, de tempestade, porque é um trabalho muito grande. Tá vendo? Esse aqui já é outro filme com o Thiago inteiro. Era um filme inteiro da casa dele. Aí tinha um filme inteiro do cachorro, né? Essa era a campanha do de Claro. Mas deu para entender, né? O processo. Aqui, ó, só para vocês verem, como a gente estava falando da preparação, né, da construção da PPM, né? Então, nossa, todas essas pastas aqui, isso aqui é o meu Dropbox, né? E todas a arte, figurino, locações. E quando eu entro aqui, nossa, cada pasta com inúmeras referências. Nossa, é um trabalho de pesquisa, gente. Ser diretor é difícil. Não é fácil, não. Não acho que é glamour, não. É muito trabalho, muita relação. Não só diretor, toda a equipe. Toda a equipe. É um trabalho bem gratificante, gostoso, mas intenso. Muito intenso. Eu acho que vocês entenderam assim a construção da PPM, né? A construção da PPM. Então, eu acho que agora, no próximo módulo, eu vou falar um pouco mais da PPM, da apresentação da PPM, e já vou entrar no próximo passo, né? Na próxima corrida, no próximo tsunami, que é do final da PPM com o cliente até o início da filmagem. Tá? Então a gente vai para o próximo módulo. Até.